Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Eu lembro no início do ministério pastoral, morava em Guarapuava, e um dia uma pessoa me procura no final do culto, falou: olha, eu moro na cidade tal, era uma cidade próxima, ouvi muito falar de vocês, vim aqui para conhecer a igreja, participar de um culto. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. E o que você achou? Aí o jeito que ele respondeu, já deu para perceber o tom do sarcasmo, do cinismo, que o clima estava tenso. Ele falou assim: dá para definir a filosofia de vida cristã de vocês com 2 frases. O jeito que ele já falou, eu percebi que não estava legal. Uma hora que ele falou as frases, aí eu entendi que a coisa estava pior do que eu imaginava. Eu falei: quais? Aí ele, citando um texto de Provérbios, que fala que a sanguessuga tem 2 filhas, fala o nome dela, diz assim: me dá, me dá. Eu tinha pregado sobre como receber de Deus, usando a fé, a oração. E ele falou assim: vocês são um bando de egoísta, interesseiro, que acha que Deus está aí para você arrancar dele tudo que quer, e mais esculhambou. E à medida que ele foi batendo, eu estou ali só ouvindo falar. Quando ele terminou de bater, eu falei: amigo, eu queria saber qual é a sua filosofia de vida cristã, porque não adianta você vir falar mal da nossa. Eu presumo que para falar mal da nossa você deve ter uma melhor. Ensina a gente, me ajuda a crescer. Ou você passou aqui só para criticar e não tem o menor interesse de ajudar? Eu falei: você deve ter uma filosofia melhor, compartilha aí. Ele falou: eu tenho. Eu falei: qual é? Ele falou: não sou que nem vocês que quer tudo de Deus. Eu falei: ok, como funciona? Vamos para o ponto positivo. Me ajuda aquilo que vai mudar a minha vida. O que você ora? Ou você não ora? Não, eu falo para Deus: se Ele me der só o que eu preciso, está ótimo, não preciso de mais nada. Quando ele falou isso, aí o meu sangue ferveu. Eu falei: e você está acusando a gente egoísta? Sem você. Eu falei: para. Eu falei: a sua boca te condena. Eu só vou pegar o que você falou. Você disse que a sua oração para Deus é: se você der só o que eu preciso. Alguém que está pedindo para Deus só o que precisa, não tem plano de repartir com ninguém. Qual é a definição de egoísta? O egoísta não é egoísta pelo tanto que ele pede. O egoísta é egoísta pelo propósito que ele tem de usar o que tem. Então não importa se você pede pouco. O fato de você pedir pouco só mostra que você é medíocre. Mas o que você planeja fazer com o pouco que você está pedindo é que define o seu egoísmo. Eu falei: que Bíblia você lê? Efésios 4:28 diz assim: aquele que antes roubava, está falando antes da conversão, agora não roube mais, trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Honestidade, ninguém vai ter dificuldade de entender isso. Mas Paulo diz assim: para que tenha o suficiente para si e para repartir com o necessitado. Deus não quer te dar só o que você precisa. Se Ele te der só o que você precisa, você não tem nada para fazer por ninguém. Então é evidente que Deus quer que seja transbordante. Agora, quanto mais eu faço pelos outros, mais Ele transborda. E aqui eu e você precisamos entender, um propósito tem a ver com o coração. Então, dito isso, vamos voltar em 2 Coríntios 9. O texto que nós começamos. A gente leu o primeiro verso 5, que fala de expressar generosidade. Depois a gente leu o 6 e o 7, né, que fala não só de plantar pouco, colhe pouco, planta muito, colhe muito, mas de que Deus ama aquele que dá com alegria, que dar não é algo que em si mesmo deva ser praticado, porque a Bíblia diz que não é para fazer isso por necessidade, nem com tristeza ou constrangimento. Mas quando chega o verso 8, olha o que ele diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. For só a graça já era top, mas abundante toda a graça, toda a multiforme graça de Deus. A fim de que, então qual o propósito dessa graça abundar? A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Diga comigo: ampla suficiência. Não, fala com a boca cheia, vamos lá. Ampla suficiência. Deus não quer só te dar suficiência. A maioria de nós já não está tendo nem a suficiência. Deus quer dar ampla suficiência. Agora o texto diz: tendo sempre. O que é sempre? Hoje, amanhã, depois da manhã. Essa semana, a próxima, a outra. Esse mês, o próximo, o outro. Esse ano, o próximo, o seguinte. Sempre. Em tudo, em todas as áreas. Ampla suficiência. Por que é que Deus planejaria dar a um crente ampla suficiência? O texto diz: para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Pastor, o que é a definição de boa obra? Como está escrito, verso 9: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não existe uma perspectiva sequer que você possa construir de um cristianismo que não se preocupa com os menos favorecidos. Não existe. Isso não é cristianismo. Agora olha o verso 10. E Deus,
que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Vamos falar de algo aqui. Deus dá o quê? Semente ao que semeia, uma coisa. Pão para alimento, outra. Nós precisamos distinguir os recursos que chegam na nossa mão, porque nem tudo é pão, nem tudo é semente. A maioria de nós hoje a gente tem que explicar o básico, mas qualquer agricultor sabia quando colher, ele não podia comer tudo. Se ele não pegasse uma parte daquilo, em vez de comer, não estocasse para plantar de novo, o ciclo de provisão, de continuidade de alimento seria interrompido. Então você não pode comer a semente. Se você comer a semente, parou o ciclo de semeadura e colheita. Não vai ter pão lá na frente. Semente não se come, semente se planta. Então assim, toda vez qualquer recurso me chega à mão, minha primeira pergunta para Deus é: isso é pão ou é semente? Se é pão, é para eu me alimentar, me beneficiar. Se é semente, é para plantar. Isso significa que eu preciso focar em outros. Agora, o que é que Deus comprometeu a aumentar? Porque a gente fala, se você ofertar, Deus vai dar mais. Ok, Deus vai dar mais o quê? Deus nunca prometeu multiplicar o seu pão. O texto promete que Ele vai multiplicar a sementeira, as sementes. Porque o pão, a gente não precisa de multiplicação. Gente, no terreno do pão, nós precisamos entender uma mensagem bíblica chamada contentamento. Não há uma colisão entre o que a Bíblia ensina de contentamento e o que ela ensina de prosperidade. Porque prosperidade sempre se aplica a semente, contentamento se aplica ao pão. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, sejamos com isso contentes. Ou seja, a maioria de nós já está comendo mais do que devia. Para que é que Deus vai multiplicar o pão? Agora, semente é o grande projeto de multiplicação de Deus. Só que se eu e você tratamos tudo como pão, Deus vai olhar o seu tudo e diz, não tem nada para multiplicar aí. Porque minha multiplicação se concentra no departamento de sementes. E aqui nós estamos falando de foco. Nós precisamos enxergar os outros. Aliás, você quer entender como chamar a atenção de Deus? É quando você para de olhar só para você e foca nos outros. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Quando eu e você paramos de olhar só para o umbigo e começamos a olhar os outros, não existe forma melhor de chamar a atenção de Deus. Você lembra de Atos 10, o anjo que aparece para Cornélio e diz, tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que ele está dizendo? Não é só quando você clama, quando você faz algo pelos outros que precisam, você está chamando a atenção de Deus. Só que Tiago 4,3 diz, quando pede para gastar nos próprios deleites, achando que tudo é pão, sua oração vai ser ignorada. Então qual é o propósito? Olha o verso 11 de 2 Coríntios 9, é assim, vocês serão enriquecidos em tudo. Por que razão Deus poderia querer enriquecer alguém? O texto diz, para toda generosidade. Só um propósito, não é que eu e você viremos represa. É que eu e você possamos ser como o leito de um rio. Água entra, água sai. Nós precisamos ter um estilo de vida que reflita a generosidade de Deus. Isso não é só na hora do culto, gente, não é só na hora da oferta. Nós precisamos enxergar o necessitado à nossa volta. Nós precisamos enxergar as pessoas à nossa volta. Todo dia da minha vida, eu fico perguntando para Deus, o que o Senhor quer que eu faça para alguém? E quando Ele dá o comando, eu obedeço. Domingo passado, saí do culto aqui. Estava feliz, grato a Deus, já tinha ofertado na reunião, mas falei, Senhor, o Senhor tem me dado tanto. Eu quero transbordar. O Senhor tem alguma direção? O Espírito Santo me fez lembrar de alguém, de outro estado. E diz, liga para ele. E paga uma conta dele. Deus me disse exatamente o que era. Eu sabia até quantos meses ele tinha de conta para pagar. Ele ficou todo constrangido. Falei, meu amigo, eu tinha como saber isso? A gente mal se conversa. Ele falou, não. Eu falei, quem me deu informação mandou pagar a conta. Você vai mesmo lutar com isso? Eu falei, estou mandando os dados. Mas tem hora que Deus não fala nada. E a gente pode simplesmente escolher. Você pode fazer isso. Um dia desse fui num restaurante, gente, daqueles que você não costuma ir. Não dá no orçamento para ir toda hora. Mas me levaram. Disseram, pastor, hoje nós vamos te dar o almoço da honra. E eu saí todo feliz, pensando, comi bem, não gastei nada. Aí está lá o manobrista que foi pegar o carro. Aí eu pensei, vou dar uns 5 ou 10 anos. O Espírito Santo falou comigo depois de tudo que recebeu. Falei, desculpa aí, vintão, e de 50. Esse só vai pegar o carro, está ali do lado, ó. Essas horas você começa a perceber que você está avaliando o que a pessoa faz e não oportunidades de revelar quem Deus é.
Sabe, o tempo todo, sei você estamos sintonizados. Uma história que eu sempre conto. Um dia eu entrei no aeroporto desses de manhã. Tinha um senhorzinho lá limpando o vidro, cabelinho branco. Quando olhei para ele, o Espírito Santo falou comigo: pega tudo que você tem na carteira e dá para ele. Primeira coisa que eu pensei, falei, tem uma cara de pinguço. Você sabe que é uma defesa, né? Tipo assim, não quero financiar o visto de ninguém, para não dar. Quando eu falei, o Espírito Santo disse, não fala assim porque é meu servo. Pensei, teu servo podia melhorar a cara. A hora que eu penso isso, falei, deve ser coisa da minha cabeça, porque quando é do nosso interesse é Deus. Quando não é, a gente, é Satanás. Aí eu falei, nem sei se é crente mesmo, pensei comigo. A hora que eu pensei isso, ele começa a subir a um hino das antigas. Crente raiz. Falei, é crente. Abri a carteira, aquele dia tinha dinheiro. Tinha bastante. Abri a carteira, peguei tudo que tinha, guardei. Falei, vamos lá. Cheguei no cara, falei, o senhor é um cristão? Graças a Deus. Esse é daqueles descarados, escancarados. A hora que eu fui só entregar o recurso, veio a minha palavra do Senhor. Eu me vejo falando pelo Espírito de Deus. Falei, nessa manhã, o Senhor fez a Deus 2 orações. Na primeira, o Senhor clamou a Deus por uma provisão específica. Então, logo terminou essa oração, você pediu outra coisa a Deus. Você falou, Deus, me manda um sinal de que a primeira oração da provisão foi ouvida. Ele está me olhando de olhos arregalados. Eu falei, isso aqui é a segunda oração, é só o sinal. A provisão está a caminho. Os olhos dele enchem de lágrima. E você fica pensando, se nós vivêssemos assim o tempo todo. Um dia desse, 2 horas da manhã. Um dia desse não, já faz uns anos. Eu acordei, não conseguia dormir. Fui orar. Estava ali orando, mas esperando que o sono volte. Não queria que a oração fosse muito longa. E nem estava com toda a mentalidade do cuidado do corpo na época. Era só preguiça de orar de madrugada mesmo. Eu estava ali, o sono não vinha, um calor. Eu na época morava num prédio aqui no portão. Eu vi que o sono não vinha. E eu comecei a dizer, Senhor, eu preciso dormir. Eu preciso que o Senhor me abençoe com sono. Ou eu preciso entender uma razão para estar acordado que não seja dormir. Mas eu estou ali especulando. O Espírito Santo falou assim, pega o seu carro agora. Vá pro drive-thru da lanchonete tal. Pensei, nem vai estar aberto, era 2 da manhã. O Senhor me diz, a lanchonete está fechada, o drive-thru está aberto. Pensei, não estou com fome, não estou com vontade de comer. Peguei o carro, entrei e fui lá. Eu estou na fila para ser atendido, olhando o painel. Falei para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não era de comer, não recomendo isso para ninguém. O que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo disse, olha lá no canto do terreno, estava tudo escuro. Eu falei, não estou enxergando nada. Ele falou, fixa os seus olhos e daqui a pouco você vai conseguir enxergar. Daqui a pouco parece que meu olhar começou a adaptar ali a escuridão do canto. E eu percebi que tinha um cara revirando a lata de lixo. O Senhor me disse, a comida não é para você, é para ele. Eu falei, entendido. Escolhi o melhor lanche em termos de tamanho, de volume. Peguei aquilo, saí com o carro, encostei do lado do cara na lata. Quando ele está ali mexendo, abri a janela, falei, amigo, desculpa me meter na sua vida. O que é que você está procurando aí? Ele falou assim, estou atrás de comida, senhor. Eu falei, não é melhor comer um lanchinho quente ali do que comer aqui na lata do lixo? Aí o cara quase endemoniou. Ele falou, o senhor acha que se eu tivesse dinheiro para comer lata? Eu falei, calma aí, campeão. Estou só brincando com você porque vem uma notícia boa. Ele falou, qual? Eu falei, acabei de passar ali na lanchonete comprar um lanche para você. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, eu sou um cristão, alguém que ama e teme a Deus. Ele acabou de me acordar. E quando eu estava ali perguntando por quê, ele me disse que era por causa de você. Na hora que eu fui pegar e entregar o lanche, até aí eu estou falando só algo genérico. Eu falei, mas o pior é que você sabe muito bem quem é ele. Virou as costas para ele. E é por isso que você está nessa miséria. Eu falei, mais do que encher seu bucho, Deus quer lembrar para você quem ele é, o quanto ele se importa. E que ele quer cuidar de você de um jeito que você deixava antes e já não deixa mais. Você acha que é mais fácil pregar o evangelho para uma pessoa dessa com fome, revirando a lata do lixo, dando comida, ou só passando e falando, Jesus te ama? Agora você imagina se hoje, de acordo com o último censo, nós somos 55 milhões de evangélicos. Se esse fosse o nosso estilo de vida, eu vou transbordar, eu vou abençoar, eu vou transbordar, eu vou abençoar. Um gesto para um gesto para outro, um estilo de generosidade. De vez em quando
A gente sempre vê um ou outro fazer um comentário. Todo dia eu falei, não, Subirá fala bastante dessas coisas porque quer arrecadação. Eu falei, se você questiona a nossa integridade, nem deveria estar nessa casa. O que dizer dar dinheiro aqui? Aí eu digo, então arruma outro lugar para fazer, mas faça. Não deixe de fazer o que te faria crescer e romper espiritualmente, por simplesmente achar que estão querendo usar o seu recurso. Então eu tenho dito para algumas pessoas, faça em qualquer outro lugar, mas faça. Porque isso vai mudar a sua revelação de Deus, vai poder manifestar a revelação de quem Deus é para aqueles que não conhecem, e acredito que não vai afetar só a vida financeira, porque quando essas bênçãos vêm com a mentalidade correta, elas viram um sistema de retroalimentação que nos permite fazer cada vez mais e mais e mais. Generosidade deveria ser um estilo de vida que todos nós deveríamos abraçar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.